Olá, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Hoje é 24 de dezembro, terça-feira. Neste trimestre, nosso foco será o estudo de Temas do Evangelho de João, uma obra-prima escrita com a orientação do Espírito Santo. Nosso verso para memorizar está em João, capítulo 5, versículo 39, onde lemos: Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. O tema em destaque para o nosso estudo de hoje é Luz e Trevas. Agora, antes de começarmos o estudo de hoje, vamos nos entregar nas mãos de Deus em oração. Convido você a fechar os olhos e orar comigo. Querido Jesus, Tu que és a luz do mundo, a Tua glória dissipa as trevas que nos cercam e ilumina o caminho que nos conduz ao Pai. Reconhecemos que, sem Ti, somos incapazes de compreender as coisas profundas de Deus. Por isso, humildemente te pedimos: envia Teu Espírito Santo para que possamos estudar a Tua palavra com reverência, fé e submissão à verdade. Ajuda-nos a rejeitar as trevas das nossas próprias ideias e desejos e a permanecermos firmes em Ti, a verdadeira luz. Abre nossa mente e nosso coração para entender as Escrituras como um reflexo do Teu caráter e da Tua vontade para nossas vidas. Que em cada verso possamos Te encontrar e, por meio de Ti, conhecer o Pai de maneira plena e transformadora. Guia-nos, Senhor, e livra-nos de interpretar Tua palavra de forma humana ou egoísta. Dá-nos a alegria de andar em Tua luz, refletindo o Teu amor e a Tua verdade a todos ao nosso redor. Em Teu nome santo, oramos. Amém. Ouça João, capítulo 1, versículos 4 a 10. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. João, capítulo 3, versículos 19 a 21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. João, capítulo 5, versículo 35. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. João, capítulo 8, versículo 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João, capítulo 9, versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João, capítulo 11, versículos 9 e 10. Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. João, capítulo 12, versículo 35. Jesus respondeu: Ainda por um pouco, a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas, não sabe para onde vai. Pergunta 4. Que contraste significativo é apresentado nesses textos, e por que ele é essencial para entendermos a verdadeira revelação de Deus? Hoje, vamos abordar uma verdade central para a nossa fé, o papel de Cristo como a luz do mundo e a única fonte de verdadeira revelação sobre Deus. Este é um tema vital em um mundo que vive em trevas, rejeitando a luz de Cristo e buscando respostas em suas próprias ideias e interpretações. Vamos refletir sobre as Escrituras mencionadas em nosso texto base. Jó, capítulo 11, versículo 8. João, capítulo 1, versículo 18, e João, capítulo 8, versículo 44. E compreender como elas nos convidam a depender totalmente de Cristo para conhecer o Pai e interpretar sua palavra.
A Bíblia nos ensina que a humanidade, por si só, é incapaz de chegar ao verdadeiro conhecimento de Deus. Em Jó, capítulo 11, versículo 8, lemos: Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? Este versículo destaca a grandeza de Deus e a nossa limitação humana. Sem o auxílio divino, não podemos compreender as profundezas do caráter e dos propósitos de Deus. É aqui que entra o papel do Espírito Santo, chamado por Paulo de Espírito de adoção. Somente ele pode nos revelar as coisas profundas de Deus, aquelas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais penetraram no coração humano. Ellen White, no livro O Desejado de Todas as Nações, nos lembra que Deus escolheu se revelar plenamente por meio de Jesus Cristo, conforme João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. O verbo grego, exegeomai, usado nesse texto, significa interpretar, explicar ou expor. Isso nos ensina que Jesus é o único capaz de expor de forma perfeita e definitiva o caráter de Deus. Ele é o mensageiro celestial, a luz que ilumina nosso caminho para o Pai. Sem Jesus, permaneceríamos em trevas, tentando entender a palavra de Deus a partir de nossa perspectiva humana, cheia de falhas e preconceitos. Ouça João, capítulo 8, versículos 42 a 44. Disse-lhes Jesus: Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Pergunta 5. Como Jesus caracterizou o falso fundamento sobre o qual os líderes religiosos de Israel construíam sua fé? Contudo, precisamos ter cuidado, pois existe um inimigo que se opõe a essa luz. Em João, capítulo 8, versículo 44, Jesus afirma que o diabo fala do que lhe é próprio e que nele não há verdade. E isso é um alerta para nós. Se não permanecermos na luz de Cristo e não buscarmos a orientação do Espírito Santo, corremos o risco de fazer o mesmo que o diabo, interpretar a palavra de Deus baseando-nos apenas em nossos próprios desejos e ideias. Querido ouvinte, a mensagem de hoje é um chamado para confiarmos inteiramente em Cristo como a luz do mundo e como o único revelador do Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e somente por meio dele podemos compreender verdadeiramente as Escrituras e conhecer a Deus. Não podemos confiar em nossa própria sabedoria ou interpretação humana. Precisamos constantemente nos render ao Espírito Santo, pedindo que ele nos guie na verdade e nos ilumine no estudo da palavra, que possamos rejeitar as trevas deste mundo e aceitar a luz que Cristo oferece. Lembre-se, é somente por meio dele que temos acesso ao Pai e podemos conhecer o significado profundo da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guie sempre no caminho da luz. Obrigado por nos acompanhar neste episódio. Nos vemos no próximo episódio do Minuto Escola Sabatina. Na próxima lição, vamos explorar o tema Teologia de cima ou de baixo. Se esta lição da Escola Sabatina tocou seu coração, compartilhe essa mensagem com alguém. Cada palavra compartilhada de esperança ajuda a iluminar o mundo com a verdade de Cristo. Vamos juntos cumprir a missão que ele nos deu, proclamando seu amor transformador e a promessa de sua breve volta. Seja uma luz onde você estiver. Até o nosso próximo encontro.